Irmãos, eu quero abrir o coração com os irmãos nessa noite. Eu estava um pouco temeroso de começar essa série de mensagens Pai Nosso. No ano de 2015, eu pastoreava a Igreja Batista lá do Redentor, e eu comecei a fazer essa série de mensagens, que se chama Pai Nosso. A minha ideia, na verdade, assim, quando eu pensei em fazer, era estudar palavra por palavra, né? Então pegar, por exemplo, a palavra Pai, falar tudo sobre isso, nosso, tudo, e assim vai. Então em 2015 eu preparei e comecei a pregar essas mensagens. Ao todo, né? Daqui a pouco eu vou falar quantas são, e eu vou começar hoje, e se Deus permitir a gente termina. Então era 2015, e aí quando eu estava acho que na 7ª, 8ª mensagem, eu tive um infarto, fui parar para o hospital, parei, fiquei afastado do ministério por 60 dias. Na verdade, eu não estava tão ruim assim. Depois de uns 30 dias, eu já consegui até sentar no banco da igreja, ficar em pé um pouquinho. Mas, como eu estava afastado do trabalho secular, falei, não é justo eu pregar mesmo, colocar uma cadeira lá. E eu me sentia muito mal depois que eu tive infarto. Eu ficava vermelho, assim, não que eu não fique hoje, mas ficava toda hora. E eu sentava assim, começava a passar mal. O pastor Cavareto, vocês conhecem o pastor Cavareto? Né? Ele estava pregando lá para me ajudar, ele falecido já. Ele estava pregando lá no Redentor, então eu ia assistir a mensagem dele e falava, que bom, o pastor Cavareto está aí pregando, né? E aí foi um tempo difícil para mim. E quando eu não morri, que eu não morri, entendeu? Assim, eu estou aqui, né? Então eu não morri. Aí eu fiquei um tempo meio perdido. Eu falei, puxa, eu entreguei minha vida para Jesus quando eu aceitei Ele, entreguei minha vida para Ele também quando eu tive infarto. Eu achei que eu já ia. E aí eu não morri, então eu fiquei meio, sabe, eu não sei se você sabe, você já quase morreu? É diferente depois que você não morre, tá? Você fica meio diferente. Então, quando eu voltei a pregar depois, eu não continuei essa série de mensagens. Então eu não fiz as mensagens, não tenho, a série não está pronta. Algumas estão e outras não. E eu pensei assim, eu vou começar outra vez isso daqui, espero que não tenha um infarto quando chegar né? O infarto não é por causa disso, mas, na verdade, a minha família tem algum problema mesmo, tem um primo agora, novinho, né, que teve problemas também. Então, é assim, a gente está vivo e de repente não está mais. Então você que tem a oportunidade de estudar isso que a gente vai estudar agora aqui, eu queria a sua atenção, queria que você estivesse em oração dizendo, Senhor, fala comigo, né? Então é uma série de 10 mensagens, as mensagens 8, 9 e 10 não existem ainda, então eu vou repregar essas que estão no começo, né? Mas eu marquei aqui, comecei a pregar em 12 de julho de 2015, depois eu parei. Uma das pessoas que tem um pouco a ver com essa série de mensagens aqui é o irmão Aniel, porque o irmão Aniel falou para escrever um livro, então eu estou escrevendo um livro, já está começando já, irmão Aniel, sempre me cobra. Mas vamos lá, abra a sua Bíblia em Mateus 6, de 9 a 13, Mateus 6, de 9 a 13, tenho muita alegria de poder compartilhar com os irmãos esse estudo aqui, que fala muito ao meu coração. Mateus 6, de 9 a 13, diz assim, por essa razão vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso, o pão diário nosso, perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, lemos a tua palavra, lemos essas palavras de Jesus e pedimos que elas falem profundamente ao nosso coração. Nós pedimos assim em nome dele. Amém. Nós temos também Lucas 11, de 1 a 4, dá para colocar aí? Lucas 11, de 1 a 4, diz assim, e aconteceu que em certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar, quando concluiu um dos seus discípulos lhe solicitou, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los,
Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. E acrescentou-lhes, bom, aí já, obrigado, só até 4. Irmãos, nós temos diante de nós um momento muito especial, onde Jesus é perguntado pelos discípulos como eles deveriam orar. Isso é uma frase que você já ouviu. Jesus, ele poderia ter ensinado muitas coisas aos discípulos, como ele ensinou. Mas os discípulos pediram para Jesus, eles não pediram para ensinar outra coisa. Eles pediram para ensinar a orar. Por quê? A pergunta é que Jesus orava muito. Jesus fazia isso. Era a prática, hábito de Jesus, a oração. Jesus, ele sendo Deus, por que ele orava? Porque Jesus é um modelo para nós, o nosso modelo supremo. Você vai encontrar em todos os personagens da Bíblia dificuldades, mas em Jesus é o nosso modelo exato de como nós devemos ser. Então, se Jesus orava, você e eu precisamos orar também. É necessário que nós reservemos tempo. Hoje de manhã eu falei sobre a leitura bíblica, e agora estou falando à noite sobre a oração. Como é bom falar com Deus. Deus não é um amigo imaginário, Deus é real. Você pode pedir as coisas, conversar com Ele, pedir para Ele explicar coisas para você que você não entende, você ter um relacionamento com Deus, todo dia falando com Ele. E aqui Jesus está nos ensinando. O verbo orar, eu quero explicar uma coisa para você. A oração, do ponto de vista do judaísmo na época de Jesus, não é o que você pensa. Sabe o que é a oração no coração de alguém que se envolvia lá com a religião? Era uma forma de impressionar Deus. As pessoas dizerem assim: agora eu vou falar com Deus e eu vou impressionar Ele, eu vou mostrar para Ele como que eu converso com Ele, e eu vou seduzi-lo, por assim dizer, né? A palavra talvez não seja, eu vou fazer um momento assim que Deus vai ficar a falar: olha, esse meu servo, ele é muito bom mesmo, ele ora muito bonito. E é interessante porque às vezes a gente pensa que a oração e o jejum são isso, são formas de como pressionar Deus ou impressionar Deus a alguma coisa. E a oração não é uma barganha com Deus. A oração, na verdade, é um ato de profunda reflexão e autoexame. Você olhar para dentro de você e você se abrir com Deus e você colocar, como alguém vai dizer assim, as suas entranhas para fora, dizer assim: é assim que eu sou, é assim que não dá para se esconder de Deus. Na verdade, a oração é você se rendendo a Deus. Você, na hora da sua conversa, você mesmo vai percebendo e fala: eu não tenho razão, Deus tem. Isso é uma oração sincera. Jesus nos ensina a orar, a gente vai ver por esses domingos à noite aí, com uma integridade, com um envolvimento. Você vai ver que tem um envolvimento da gente na oração, uma entrega. Uma outra pergunta que alguém pode fazer: se a Bíblia já diz que Deus sabe tudo que a gente faz, e Deus já, por que eu preciso orar? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 31:3. Salmo 31:3 vai dizer por que você deve orar, uma das razões. A Bíblia diz assim: Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza, pela honra do teu nome, conduze-me e guia-me. A oração é um pedido de condução, de que você seja levado pelo caminho certo. Quando você, por exemplo, não sabe o lugar ou não sabe a pessoa com quem você tem que falar, e você tem a informação exata de como você deve agir, a oração é abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça? Como eu devo me portar? O que eu devo dizer? O que eu devo pensar sobre essa situação? Você abre o seu coração com essas perguntas para Deus.
Salmo 105, 4. Por que você ora? Porque você tem a resposta aqui no Salmo 105, 4, que vai dizer assim: buscai ao Senhor e a sua força. Olha, procurai o Senhor e o seu poder. Buscai sempre a sua face. Por que você ora? Porque você precisa saber o que Deus tem para você. Você precisa buscar a presença dEle. Isso se torna um hábito. Você não deve fazer nada sem orar. Tudo, o seu primeiro ato de manhã, você acordou, você deve dizer: Senhor, me conduza por esse dia. Hoje você vai dormir, Senhor, me conduza por essa noite. Amanhã o dia é teu, me ajuda a fazer as coisas que agradem ao Senhor. Qual é o que eu devo fazer? E coisas acontecem e você percebe que Deus está guiando você. Deuteronômio 4, 23. Deuteronômio 4, 23. Olha só. Você percebe aqui nesse texto: entretanto, ficai atentos a vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que Yahvé, vosso Deus, estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida, que Yahvé teu Deus te proibiu. Por que eu oro? Porque eu me lembro que Deus é Deus na minha vida. Porque eu preciso me lembrar da minha aliança. Você que já aceitou a Jesus Cristo, hoje vamos participar daqui a pouco da ceia. Você que tem uma aliança de sangue com Jesus. Você fez uma aliança de que: Senhor, o Senhor é o meu Deus, eu sou teu servo. E a oração ajuda você a se lembrar. Você conversa com Deus, você está se lembrando. Você precisa se lembrar que Deus é Deus. Eu quero dizer uma coisa: quando a gente pensa em Pai Nosso, uma coisa importante aqui. A palavra pai é uma palavra de conhecimento de todo mundo sabe o que é pai. Mas vamos pensar numa palavra que não existe: o não pai. Alguma criança, você já viu falando assim para a professora na escola? A professora fala assim: olha, faz isso. Aí a criança fala assim: você não é meu pai, você não é minha mãe. Já ouviu a criança falar isso? A criança, quando ela quer fazer coisa errada, né, fala assim: você não é meu pai, você não manda em mim. O não pai, quando você não tem Deus por pai, a Bíblia abre uma questão aqui. Jesus vai dizer assim, que as pessoas que não têm Deus por pai, têm por pai Satanás, e têm por pai a mentira. É o não pai, é um pai que abandona seus filhos, é um pai que não ama seus filhos, é um pai que não é fiel, é um pai que não é verdadeiro, é um pai que não se importa, que quer destruir você, quer pisar em você, quer usar você. É um não pai. Você tem que ter cuidado, porque quando alguém chama Deus de pai, Deus manda nessa pessoa. Você não ouve os demônios chamando Deus de pai, eles chamam Deus de Altíssimo, mas não de pai. Você pode chamar Deus de pai. Essa palavra pai é a palavra Abba. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A palavra Abba não é a palavra pai. Quando uma criança de colo, pela primeira vez está tentando falar a palavra pai, ou papai, mas ela não sabe falar isso. É interessante que o bebê, quando ele reconhece o rosto do pai ou da mãe, ele dá um sorriso, né? Ele olha assim, dá um sorriso. E quando ele quer colo, ele estende os bracinhos assim, para você pegar ele. E ele, provavelmente esse bebezinho, fala assim, pá, ou pá, com aquela babinha na boca, assim, tentando falar. Ele não sabe porque ele é filho, ele não entende nada de reprodução humana, ele não sabe por que aquela pessoa, ele confia nela. Por que ele confia nela? Por que ele sorri para ela? Ele é um bebê, ele não tem noção das coisas, mas ele se sente seguro no colo do seu pai. Ele gosta de estar lá, ele anseia, ele estende os bracinhos, ele não anda ainda, mas ele já quer isso. Essa foi a palavra que Jesus usou na oração. É a palavra de um bebê que não entende nada, significando dizer o seguinte: talvez você já tenha tido essa dúvida, você fala assim, por que eu deveria confiar em Deus se eu não entendo Deus?
Por que eu deveria correr para Deus se eu não entendo as coisas que Ele está fazendo? Porque nós somos como bebezinhos. E Jesus disse assim, que para você entrar no reino de Deus, você tem que ser como uma criança. Não é entender, é confiar. É não desconfiar. É querer estar junto. Porque Deus vai nos ensinar como um pai ensina um filho. Então esta é a palavra. A ideia é que quando você chama uma pessoa, você está definindo o que ela é para você. Se você chama Deus de pai, você está dizendo, Deus é o meu pai. Mateus, deixa eu começar por alguns versículos aqui. Vou ler Jeremias 31, 9. Jeremias 31, 9. Os irmãos da mídia aí vão ter trabalho comigo hoje. Jeremias, chegarão em prantos, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de água, águas puras, pelo caminho do direito, em que não há tropeço. Porque eu sou o Abba, o pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Outro versículo é Êxodo 4, 22. Êxodo 4, 22. Então dirás ao faraó, assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel. Um outro texto, Oséias 11, 1. Oséias 11, 1. Veja que Deus no Velho Testamento tem esse relacionamento também de pai com filho. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Esse versículo é complicado porque, além de Israel ser escravo no Egito, Jesus também ficou no Egito. Existe uma ambiguidade extraordinária nos textos da palavra de Deus, sempre lembrando de Jesus. Malaquias 1,6. Malaquias 1,6. Aqui é um texto que é meio bronca. Ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adom, senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos, a vós sacerdotes. Ora, sois vós que desprezais o meu nome. Mateus 23, 9. Mateus 23, 9. Eu teria aqui várias páginas de versículo, mas vou só ler esse aqui. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Muito bem. É mais um só, Gálatas 4, 5 a 9, para a ideia ficar completa. Gálatas 4, 5 a 9. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E Ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro, por decreto de Deus. No passado, quando não conhecieis a Deus, erais escravos daqueles que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Muito bem. Então, você entendeu o que é o não pai e o que é o pai. Agora quero falar sobre a palavra nosso. Vamos começar com a ideia do que não é nosso. O contrário de nosso não é dos outros, mas é meu. Quando não é nosso, é meu. O não nosso é o que é só meu. Vocês se lembram que no coração humano de Adão e Eva existia um despertamento de duvidar de Deus feito por Satanás. Lá em Gênesis, não vou poder ler tudo aqui, Gênesis mostra isso, mas quero trazer a ideia. A serpente falou assim, olha, Deus falou isso, mas vocês
tem que ser iguais a Deus. Mas o homem e a mulher já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eu quero elevar você agora a um outro exemplo melhor do que esse. O exemplo de Gênesis 4. A gente tem uma história muito interessante de dois irmãos, Caim e Abel. E os dois foram ao culto juntos. Chegaram lá e cada um trouxe uma oferta a Deus. Cada um trouxe uma oferta. E o Abel apresentou a oferta a Deus e não ficou olhando para a oferta do irmão. Mas o irmão Caim trouxe uma oferta a Deus e ficou olhando para a oferta de Abel. O culto dele não foi para Deus. Ele ficava olhando para o lado, ele ficava olhando para o que era do irmão. Ele ficava olhando e se comparando com o irmão. Ele queria tipo assim, eu quero ver o que o meu irmão vai fazer. Se for melhor do que eu estou fazendo, eu vou fazer igual ou tal. Ele tinha um problema. E nós também temos esse problema. O culto não era dos dois. Ele poderia dizer assim, graças a Deus que o meu irmão acertou na oferta. É meu irmão, ô irmão, olha, obrigado Abel, eu errei, você acertou. Como a gente prestou culto junto, está valendo o que você fez, porque o culto é nosso. Não. Ele cortou o culto no meio, falou, ó, aquele lá foi o culto do meu irmão, o meu culto não está bom, o meu. E Deus, eu quero sua atenção para mim. Eu quero que o Senhor se agrade, tem que ser de mim. O que o Senhor agradou do meu irmão não vale, só o que é para mim. O Caim tinha um não nosso no coração. Ele não conseguia enxergar o nosso. Por isso, isso acabou em um assassinato. Quer ver um não nosso também no Novo Testamento? Ananias e Safira, lá no texto de Atos capítulo 5. Ananias e Safira, eles fizeram a mesma coisa de outro jeito que Caim fez. Eles viram que todo mundo estava dando ofertas. Eles falaram assim, que legal, ó, quando uma pessoa dá oferta, eu não sei se lá o pessoal aplaudia, eu não sei. O que acontecia, se eles ganhavam um certificado, eu não sei. Mas o Ananias e a Safira falaram assim, ó, é muito legal isso daí, nós também queremos esse negócio para nós. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vender um terreno e nós vamos lá, só que como nós estamos precisando, né, assim, nós não vamos dar tudo, né, a gente vai ficar com um pouquinho para nós. Mas eles poderiam ter feito tudo isso, mas o defeito, o problema foi que eles falaram assim, vamos falar que a gente vendeu por tanto e entregar tanto. E uma parte, isso a gente não fala, porque aquilo lá é o que é deles, e isso daqui é o que é meu. É nosso, mas do casal, é nosso assim, é meu. Então eles fizeram uma distinção, eles não foram capazes de falar a verdade. A Bíblia não condenou, no texto bíblico não condena Ananias e Safira porque eles reservaram uma parte para eles. O problema não é esse. O problema é que eles tentaram como que enganar Deus, dizer assim, nós vamos fazer de conta que uma coisa é assim, ela não é. Você é dono das suas coisas, o que é seu lhe pertence, você só dá se você quiser. Mas se Deus não é seu pai, então não há o nosso. E o que não é de Deus, você é filho do diabo e você mente. Aí está. E a mentira não encontra amparo na presença de Deus, porque Deus é verdadeiro, Deus é fiel. E Deus não considera uma pessoa que é mentirosa como seu filho. E aí, é um exemplo do nosso. João 15, 12. Jesus vai dizer esta palavra, nosso. É importante que você entenda o tratamento que Jesus vai dar. E o meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é muito importante. Olha, um casamento não funciona se só funciona o eu. Ele só funciona quando funciona o nosso. Uma família não funciona se só funciona o eu. Só funciona quando tem o nosso. Uma igreja não funciona. É interessante que o maior exercício que tem são esses. O casamento, a família, a igreja. É um casamento de doação, é um exercício de doação.
de viver o nosso. Não é para mim. Eu conheço, por exemplo, dois irmãos que eram membros de uma igreja, quando eu trabalhava na cidade de Poá, em São Paulo, e eles fizeram um negócio, eles compraram um teclado e falaram assim, eles poderiam ter o teclado para eles, não tem problema nenhum, tá bom? Entendeu? Se você quiser trazer uma coisa sua aqui, tocar, não é problema. O problema é que eles foram lá na igreja, entregaram o teclado e falaram, esse teclado está para a igreja. É isso que é o problema, eles entregaram. Aí, os dois irmãos brigaram. Eles não brigaram com a igreja, eles brigaram entre eles. Eles tinham comprado o teclado juntos. Aí o teclado que eles já tinham dado para a igreja, eles começaram a brigar. Aí um foi lá, pegou o pedestal, o outro foi lá e pegou o teclado. Aí o banquinho, ficaram discutindo lá. Aí o que aconteceu? Como eles brigaram assim, aí foram embora pegar. Aí eles foram falar assim, ó, além disso, esse tapete, começaram a pegar tudo que eles tinham feito pela igreja em anos lá. Aí o pastor da igreja falou assim, ó, chamou os dois e falou assim, ó, tudo que vocês deram aqui, vocês levam embora. Porque pelo jeito isso não é nosso, isso é de vocês. Veja, a pessoa, ela não estava prestando culto a Deus. Acho que ela ficava olhando para o que ela tinha dado e falava, olha que legal, fui eu que dei aquilo lá. Eu. E quando esse eu mora no coração, fica complicado. Isso vale para casamento, vale para família. Se você compartilhou aquilo já não é mais seu. Aquilo agora abençoa pessoas. Quero mostrar para vocês aqui em 1 Pedro 3,7. Só um exemplo, né? Eu tenho muitos versículos aqui, mas não vou cansar você. 1 Pedro 3,7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Eu gosto desse versículo. Deus é muito sábio. Ele amarrou a coisa assim. Ele falou assim, ó, você é o marido, não é? Sou, então tá. Então é o seguinte, ou você cuida bem da tua esposa, ou eu não vou ouvir sua oração. Ele amarrou a coisa, porque você tem que cuidar da sua esposa. Não, porque o casamento tem que ter esse nosso. Agora eu vou perguntar uma coisa. Vou ler um versículo e veja, Êxodo 35:5. Vou ler o versículo e vou explicar. Êxodo 35:5. Veja, quando você fizer uma coisa para Deus, olha só, fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata, bronze. Só até aí, só esse pedacinho. Aqui a questão que Deus está ensinando no Velho Testamento também você vai fazer uma oferta, você vai pensar nas necessidades do todo, e você vai participar, e você vai deixar, aquilo vai deixar de ser seu. Você sabe qual é a diferença entre o comunismo e o cristianismo? A diferença é que no comunismo você tem que entregar e acabou, e no cristianismo você é generoso se você quiser, ninguém obriga você, é só feito por amor, não por obrigação. Essa é a diferença principal. Você faz se você quiser, passa pela sua vontade. Você entrega se você quiser, se você achar por bem fazer. Essa é a diferença. O nosso serviço para Deus. Eu quero mostrar mais um texto. Êxodo 35, de 25 a 27. Olha as mulheres aqui. Êxodo 35, de 25 a 37. A 27. As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas mãos tinham costurado, tecidos de lã, azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram, presta atenção nesse texto aqui, todas as mulheres que foram obrigadas a fazer, todas as que se dispuseram e que tinham habilidades, teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também raras especiarias de azeite puro de oliva para iluminação, para o preparo do bálsamo da unção e para o incenso especial aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária
e generosa a Yahvé, a saber, todo homem e mulher cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que fizesse. Só até aí. Aqui a Bíblia está dizendo que é algo voluntário. Esse negócio de nosso é algo voluntário. Eu faço porque eu entendo que vai ser útil, eu entendo que vai glorificar a Deus, eu entendo que Deus vai ser exaltado nisso que eu estou fazendo, eu vou cumprir a vontade de Deus. É algo voluntário. Então, é diferente de algo obrigado. Esse nosso é voluntário. Eu quero também, não vou ler aqui, mas você conhece, tem o texto de Malaquias 3, a partir do versículo 8, que fala assim: roubará o homem a Deus? No entanto, vocês me roubam por quê? Porque na minha casa não tem o nosso, só tem o eu, na sua casa. Então Deus ficou bravo ali. Agora, quando é que não há nosso e quando Deus não é pai? Veja em Lucas 15, 2. Lucas 15, 2 tem um momento em que uma pessoa está orando ao contrário da oração. Eu falei 2, mas é 12, tá? Eu que errei. É Lucas 15, 12. Veja a oração ao contrário. Olha que interessante, isso aqui é a anti-oração. Veja. Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. Essa é a anti-oração. Por quê? Porque esse menino, ele está chamando o pai de pai, mas ele quer o pai morto. Porque ele quer a herança. Ele está reivindicando o que é bom para ele. Ele está separando o nosso. Desse nosso aqui, qual é a minha parte? O que eu vou ganhar? Esse negócio de que eu vou ganhar. No cristianismo, queridos, nós já ganhamos. Nós já ganhamos a vida eterna. Eu vou dar uma triste notícia para você. Você não tem mais nada para ganhar. Você já ganhou. Você já tem. Quanto custa a vida eterna? Você pode mensurar isso? Se não tem valor para a vida humana aqui na terra, quanto mais a vida eterna no céu. Não tem como mensurar o que Cristo nos deu na cruz. O que mais você quer? Isso passa a ser algo para mim. Agora, o que eu vou ganhar? Pai, me dá a parte da herança que me pertence. Tanto isso é verdade que na história que Jesus conta, o menino pegou lá as coisas e ele foi fazer o quê? Ele foi embora. Ele foi gastar as coisas que ele recebeu. Ele não ficou em família, ele falou, me dá aqui que eu vou dar uma festa para a família. Não, ele pegou e foi embora, ele não fazia parte, ele não considerava, aquele menino nem considerava o pai, porque lá na frente, quando ele reconhece que está errado, ele vai dizer assim, olha, ele não chama, ele fala assim, faze-me como um dos teus empregados. Ele nem quer ser filho, ele estava tão longe disso. Agora, uma outra questão, o que é nosso nessa vida? Olha só, Lucas 6, 27, o que é nosso aqui? Veja qual é a nossa parte. Aqui a Bíblia vai dizer assim, contudo tenho a declarar a vós outros que estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei ao bem aos que vos odeiam. Essa é a nossa parte, exatamente o contrário do que é meu. Além de eu não ter nada, eu ainda tenho que orar por quem não gosta de mim. Eu ainda tenho que me preocupar com quem não me cuida bem. É o contrário. Eu quero que você veja 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Essa é uma atitude que agrada a Deus. É a atitude do nosso. Antes de tudo, exercei profundo amor. Olha o anti-Caim aqui, ó. Profundo amor fraternal, amor de irmãos uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, quando eu odeio ao meu irmão, quando eu penso em mim, eu estou revelando uma multidão de pecados. Você se lembra da história de José do Egito? José do Egito, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi para o Egito, se tornou governador, e agora os irmãos estavam na mão dele. Mas ele amou os irmãos, ele cuidou dos irmãos, ele permitiu que os irmãos vivessem lá, sob o cuidado dele, é um exemplo. Agora, tem uma coisa que eu queria que a gente rapidamente visse em Lamentações
3, de 39 a 44. Lamentações 3, de 39 a 44. Como pode então o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos e provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Ergamos o coração e as mãos para Deus no céu, reconhecendo em alta voz: pecamos, eis que nós transgredimos e agimos com rebeldia, e tu não deixaste de apontar o nosso erro e não nos perdoaste. Tu que cobriste de cólera e nos perseguiste, massacraste-nos sem dó nem piedade. Tu que te escondeste atrás de uma nuvem, a fim de evitar que alguma oração da nossa parte chegasse à tua presença. Olha só o que o texto está dizendo. Sabe por que Deus não se revela, ou se não se revelou ao povo de Israel? Porque o povo de Israel estava em pecado. Porque o povo de Israel era egoísta. Eles nunca pensaram assim: Deus nos escolheu para sermos bênçãos para as nações. E é o mesmo pecado da igreja. Qual é o pecado da igreja? Uma das mensagens que eu vou pregar brevemente é a igreja que agrada a Deus. Um dos pecados da igreja é que a igreja só pensa nela mesma. Ela não pensa nos outros. Ela não pensa no que ela pode abençoar os outros. Ela só fica pensando nela. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, não faz isso porque não vai dar lucro. E quem falou que a igreja... Quem falou que tem que... Não é para nós. A igreja é a única instituição cujos membros não ganham nada de ser membros. Quem ganha é quem não é membro. Uma vez uma pessoa falou: pastor, a gente deveria ter uma carteirinha de membro. Eu falei: para quê? Não, porque aí a gente... Foi para quê? A igreja é o único lugar que o membro já ganhou. Lembra que eu falei? Você já ganhou. Agora você quer que isso se estenda. Agora eu vou dizer por que eu estou chegando nesse pensamento. Entre o Pai, preste atenção, entre o Pai e o nosso tem Jesus. Vou explicar. O Pai só é nosso porque Jesus não quis o Pai só para Ele. Jesus poderia falar assim: o meu Pai é tão bom, e esse monte de gente pecadora não reconhece Deus como Ele é devido, como Ele é digno de ser adorado. Eu não vou desperdiçar isso, a honra do meu Pai, eu vou ficar com Ele só para mim. Eu não perderia nada com isso. Deus ia ser exaltado, tudo bem, mas o coração de Jesus, Ele está entre essa palavra Pai, que a gente não sabe direito como é, e a palavra nosso, porque Jesus veio compartilhar o Pai dele. Na oração Pai Nosso, Jesus está dizendo: o Pai não é só meu agora, eu estou trazendo aquele Pai maravilhoso que eu tenho para vocês. E isso faz toda a diferença. O sujeito oculto entre essas duas palavras é Jesus. O Pai não é nosso a menos que nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitemos a Jesus. Então Ele passa a ser nosso também. Hebreus 11, de 1 a 4. Hebreus 11, de 1 a 4. Vai dizer assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. No momento em que Deus aprovou as suas ofertas, apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Olha, o Pai só está acessível e só é nosso por causa da cruz. Se você não recebeu a Jesus Cristo no seu coração,
O Pai ainda não foi dividido com você. A palavra não é boa, dividido, não foi compartilhado com você. Atos 4:12. Atos 4:12, a Bíblia vai dizer: em nenhum outro nome há salvação, porquanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus. Você precisa de Jesus para poder chamar Pai de nosso. Agora tem uma coisa, faltou uma coisa. Você tem o Pai, você tem Jesus, mas para ser nosso, Ele não é só meu. Eu preciso ter um irmão. Concorda? Porque como eu posso chamar Deus de Pai, em Cristo de nosso, se eu não tiver um irmão para abraçar e dizer: Pai nosso. Por isso, aqui tem a ver com a igreja também, com os salvos. Porque Deus não é só para mim, em Jesus, pronto, eu ganhei Jesus agora. Não, Pai é nosso, quando está acessível ao meu irmão. Colossenses 2:12. Desculpa, Colossenses 2:2. Perdão, Colossenses 2:2. Para que esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando nós unidos, nós ou vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Paulo, ele poderia falar assim: legal, Jesus, eu te vi, eu me encontrei com o Senhor em Damasco, joia, agora eu estou salvo e tal, mas não, Paulo tinha uma missão. Paulo, ele por assim dizer, ele se entregou, ele se doou, ele deixou de ser até quem ele era, para amar os seus irmãos, para trabalhar para a igreja, para cuidar da igreja, para orar pela igreja, para escrever cartas para a igreja. Então eu quero, já partindo para o final, já vou convidar o pessoal aí do louvor, mas não tanto assim. 1 Timóteo 2, de 1 a 8. Pode respirar aliviado aí que já está quase acabando. É denso, né? Mas você precisa saber disso. Precisa saber. 1 Timóteo 2, 1 a 8. Vou ler só para te tranquilizar. Eu tenho mais 3 textos para ler, tá bom? Respira aí. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de quem eu gosto? Não, de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem, que se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade, não minto, ao declarar que para isso fui designado, pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O apóstolo Paulo está dizendo: eu tenho uma missão, a missão é falar, você também, você precisa orar pelas pessoas, você precisa amar as pessoas, você precisa fazer mais do que você mesmo, seu eu, tá bom? E Efésios 3, a partir do versículo 3, Efésios 3:3. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa, só até aí, da promessa em Cristo Jesus. Coparticipantes, é o nosso, tá bom? E o último versículo para acabar, fica de pé aí, para respirar um pouco. Já vi que vocês estão meio cansados, primeiro domingo do ano, né?
Último versículo, Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Veja que tudo foi compartilhado. Queridos, eu queria pedir a você, que da próxima vez que você chamar Deus de Pai, e você orar, Pai Nosso, você se lembre quem Deus é para você. Você se lembre que entre essas duas palavras está Jesus, para fazer essa união, para trazer o Pai. Eu quero terminar com uma história. Um pai estava morrendo e os dois filhos estavam brigados. Então o pai mandou chamar os dois filhos, lá no leito de morte. Aí o pai falou assim, um filho ficou de um lado, outro do outro, não queriam nem se olhar. E ele então pegou as mãos assim de os dois filhos e colocou em cima dele assim. Ele falou assim, por amor a mim, por respeito a mim, voltem a se amar. Eu não posso morrer se vocês, para que eu vivi? Para que eu existi? Para que vocês nasceram? Vocês não se entendem? Sabe, eu levo essa história a um outro patamar. Jesus na cruz. Veja, Jesus disse assim, existe uma ira do Pai sobre vocês. Vocês são pecadores. Mas eu estou aqui na cruz, eu estou trazendo o céu para a terra, e estou trazendo um irmão perto do outro aqui, com isso que eu estou fazendo. É a entrega de Jesus na cruz. É por isso que nós celebramos a ceia. É porque o Pai, Ele veio até nós, se tornou, Deus que se tornou propício em Cristo. Deus não está contra você. Jesus faz com que Deus esteja a seu favor. Isso é iniciativa de Deus para nós. É isso que é a ceia. Quando você participar daqui a pouco, você vai se lembrar, você vai dizer, graças a Deus que Deus não é contra mim. Graças a Deus que eu tenho um amigo. Eu tenho alguém que quer me ajudar. Eu tenho alguém que eu posso contar, confiar, orar, que eu posso chamar de Pai. Mas também posso chamar de nosso. Porque ele podia ser pai de alguém, ele pode ser pai de Jesus, pode ser pai do meu irmão, mas ele é meu pai. E não é só meu, é pai do meu irmão que está aqui também. Então, participando da ceia, você está dizendo tudo isso, está dizendo, olha, é tudo junto. É uma coisa maravilhosa de Deus que Ele fez em Cristo para nós. Que você possa perceber isso, que você possa viver isso. Sabe quando nós somos infelizes? Quando nós só pensamos na gente. A vida perde o significado. A pessoa vai entrando dentro dela mesma e se destruindo na sua alma. Mas quando ela começa a pensar nos outros, quando ela começa a pensar em dignificar o nome de Deus, a vida ganha um novo brilho. Se está faltando brilho na sua vida, deixa Jesus governar a sua vida a partir de hoje. Você vai ver como a sua alegria vai voltar. Porque você não precisa mais de coisas para você. Você não precisa ganhar mais nada. Você não precisa ganhar nem na discussão. Você só precisa glorificar a Deus. Pense nisso. Vamos orar. Senhor, a gente está aqui diante do Senhor. Que alegria poder chamar o Senhor de Pai. Ah, como é bom ter o Senhor como nosso Pai. Ó Deus, obrigado por Jesus que compartilhou, que nos deu o privilégio de sermos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque não é só para cada um de nós, mas é para nós, como povo teu. Nós temos os irmãos que estão aqui. O Senhor é nosso. O Senhor é de todos nós. Nós somos co-herdeiros. E como o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por estas palavras que estão na boca de Jesus e foram nos ensinadas por Ele. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que até quando o Senhor voltar, nós estejamos vivendo fielmente esse ensinamento. Abre o nosso coração para algo maior, que saia o eu e entre o Senhor. Ó Deus, obrigado por esta lição, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco,
agora e para todos sempre. Amém, amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos.
nome de Jesus. Digno é o Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Que a sua vida glorifique a Deus.